Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o pastor Igor. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo bíblico e seguimos o estudo ah, desse mês de janeiro no texto de Provérbios. É um prazer estar aqui com vocês e eu louvo a Deus. Graças a Deus aqui em casa está tudo bem. Espero que vocês estejam bem também. Essa semana, como dá para ver aqui, tivemos o aniversário de nossos filhos, ainda não tiramos os enfeites, mas vamos tirar. é, é um prazer ter esse momento de leitura, de conhecimento bíblico com os irmãos nesse dia, tá? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versos de 3 a 14, tá? Nós vamos ler Efésios 3, de 3 a 14, ok? Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da nossa propriedade, em louvor de sua glória. Olha que maravilha. Esse texto aqui, Paulo escreve assim de uma maneira batida, né? Não dá nem para respirar, mas não tem pontos, né? É um parágrafo inteiro aqui. E ele diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais através do seu Filho Jesus. Deus é um Deus maravilhoso, meus irmãos. E Ele fez muito mais do que a gente possa imaginar através de Jesus Cristo. Deus é muito bom, então nós vamos adorá-lo agora, esse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho para que, como diz o texto aqui, nós nos tornemos herança dele, somos feitos heranças do Senhor, por causa de Cristo Jesus, para o louvor da glória de Deus Pai. Então nós vamos orar e adorar a esse Deus maravilhoso. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, pelo Deus que o Senhor é. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque em Ti temos a paz, em Ti temos a razão de viver, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado porque em Ti somos mais que vencedores. E clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos relembre, Senhor Deus, essas bênçãos, a bênção de pertencer a Ti. Que nós, ó Pai, em nome de Jesus, possamos a cada dia lembrar da presença do Senhor em nossas vidas e como é bom estar com o Senhor a cada momento, ó Pai, cada momento. Pai, te bendizemos, te adoramos,
te glorificamos, porque só o Senhor é o Deus presente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é esse Deus também que nós lemos agora, que cuida de nós, que cuida da nossa casa. Então abre lá no Salmo 127. Salmo 127, tá? Vamos ler todo ele. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos teus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do arqueiro, da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha só que interessante, o salmo começa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. E infelizmente, meus irmãos, nós nos esquecemos disso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha, em vão guarda os sentinela. Nós nos esquecemos que quem nos abençoa e quem cuida de nós é o Senhor. Ele faz isso enquanto nós dormimos. O Senhor é um Deus maravilhoso e tem feito grandes coisas enquanto nós dormimos. E nós desconfiarmos e nós não acreditarmos e pensarmos que tudo está nas nossas mãos, que o sustento da sua casa, você guardar a sua casa, você fechar, trancar a porta, tudo depende de você, você cuidar da sua família, isso é pecado. E nós fazemos isso constantemente, meus irmãos. Por isso, eu quero ter um momento de oração com vocês sobre isso. Eu queria orar e que nós possamos pedir perdão pelas muitas e muitas vezes que nós confiamos nas nossas mãos e não nesse que edifica a casa e que guarda. Que nós não nos esquecemos de quem nós somos, a quem nós pertencemos e quem cuida de nós. Feche seus olhos. Ó Pai, primeira coisa que nós viemos aqui também orar ao Senhor é pedir o perdão dos nossos pecados, porque nós nos esquecemos que o Senhor, ó Pai, é o cuidador de tudo, que o Senhor, ó Pai, é o Deus que tem nos abençoado, que tem feito, ó Pai, em nome de Jesus, grandes coisas. É o Senhor, ó Pai, não sou eu, não somos, não é ninguém aqui, ó Pai, não é nossa empresa que nos sustenta, não é nossos parceiros que nos sustentam, não é o meu trabalhar que me sustenta. Quem nos sustenta é o Senhor, ó Pai, dia a dia. Quem coloca o pão em casa é o Senhor, não é a empresa X ou Y, não é o meu trabalho, é o Senhor, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, me faça relembrar disso constantemente, ó Pai. Me faça relembrar constantemente que quem nos abençoa é o Senhor. E perdão, Senhor Deus, perdão pelas muitas e muitas vezes em que desconfiamos, em que nós não acreditamos nisso, Pai. Que nós pensamos que são os nossos esforços, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, perdoa quando vemos a situação do nosso país e esquecemos que quem está à frente é o Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós, derrama o Teu poder sobre nós, nos abençoa e nos dê, Senhor Deus, cada dia mais dias maravilhosos na Tua presença. Oramos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos seguir o nosso estudo de Provérbios. Agora nós vamos ler Provérbios capítulo 10, verso 22. Provérbios 10, 22, ok? Lembra que o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, mais ou menos, é quando
Parece que é um pai ensinando para o filho como agir melhor, como ter uma sabedoria melhor. Então, ele vai falar sobre ouvir os ensinamentos da mãe, ouvir as instruções do pai. Ele vai falar sobre relacionamento, de não se dedicar a sua vida a um relacionamento com luxúria, com mulheres que não são a sua esposa, mas somente a sua esposa. Então, ele vai dizer muitas coisas sobre isso. E a partir do capítulo 10, são versículos com ditados, tá? Com provérbios que nos ensinam no dia a dia. Temos que lembrar que os provérbios não são promessas e não são leis, tá? São conhecimentos de vida prática que podem se concretizar ou não, tá? Mas a chance de se concretizar é muito maior se você seguir os provérbios. E aqui, a partir do 10, ele faz muita diferença entre o tolo e o sábio, né? Então, o tolo e o sábio. O tolo age de uma maneira errada, o sábio age de uma maneira segundo ao Senhor. E só lembrar que isso daqui, o texto não são promessas e não são leis, tá? Não é lei, tá? Então, texto capítulo 10, verso 22 vai dizer assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Ok? Como dito, o livro de Provérbios é uma obra poética da Bíblia. Do texto está dentro do ramo dos livros de sabedoria, e cujo propósito central é instruir para uma sabedoria prática. Não é uma sabedoria que você vai guardar, não. É para você saber como você vai viver dia a dia. Prática, totalmente prática, entendendo que a sabedoria, o ponto-chave da sabedoria é o texto lá de Provérbios 1:7, que diz que é o temor do Senhor. Você precisa primeiramente ter o temor do Senhor. Escrito, né, o livro de Provérbios, ele foi escrito, alguns escritos de Salomão, que é o homem mais sábio que já existiu, que quando Deus falou com ele, pede uma coisa que eu vou te dar, e ele pede sabedoria, mas ele escreveu alguns provérbios, mas também ele compilou. O livro de Provérbios são escritos de Salomão, mas escritos de outros também que ele compilou, outras pessoas, tá? Então vamos lá. Bênção, a bênção do Senhor enriquece. A palavra bênção aqui no Antigo Testamento, ela está profundamente associada à aliança de Deus com o seu povo. Isso é ligado lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e fala, né, que ele vai abençoar os que o abençoaram. E através da bênção do Senhor Abraão, as nações seriam abençoadas. Então vemos que a bênção de Deus não é apenas uma prosperidade material, mas assegura proteção, descendência e um relacionamento íntimo com Deus. A bênção do Senhor não é material, mas é ele assegura proteção, descendência e o relacionamento íntimo com Deus. Em Deuteronômio 28, nós vemos isso, né? Nós vemos as bênçãos vindo através da obediência e as maldições por causa da desobediência. São delineadas como através da lei do Senhor, da intimidade com o Senhor. A lei do Senhor, ela mostra para nós o caráter de Deus, mas a vontade de Deus também. Então, através da lei do Senhor, nós conseguimos ver o caráter e a vontade de Deus e ter intimidade também com Ele através disso, no Antigo Testamento. Então, a prosperidade material
é frequentemente destacado como um sinal de bênção visível no Antigo Testamento, tá? Mas ela é sempre subordinada ao contexto do temor e da fidelidade, ok? Então, no Antigo Testamento, nós vemos os patriarcas, por exemplo, tendo riquezas, tá? Mas ela está plenamente associada a essas riquezas, elas são uma bênção, vou colocar uma bênção que está abaixo dessa ideia de que você precisa ter o temor do Senhor e a fidelidade do Senhor, ok? Então, não é só porque você é rico, é que você tem esse temor e você tem essa fidelidade e Deus está te abençoando. Não é somente isso, tá? Nós vemos, por exemplo, no livro de Eclesiastes, ele fala o quanto que é duro isso também. O quanto que, às vezes, você correr atrás da riqueza não significa muita coisa, é vaidade. O Salmo 127 é o salmo que nós lemos, versos de 1 a 2, ele ecoa o princípio daqui de Provérbios 10, 22. Aprendemos que os esforços humanos são em vão sem a intervenção divina. Não tem como você trabalhar e não ter sem a intervenção divina. Isso não significa nada. Deus é quem dá aos seus amados enquanto dormem. Destacando então a dependência divina nesse texto, tá? Então, a bênção do Senhor está conectada à aliança. Deus, ele diz que vai abençoar o povo e através dessa bênção do povo, o povo seria a bênção para as nações. Então, mais um negócio, mais uma coisa, melhor dizendo, negócio não, mais uma coisa. A bênção, ela não é para você reter a bênção. A bênção é para você fluir. A bênção do Senhor, ela é dada e você é um vaso, não um vaso de planta, mas um vaso sanguíneo em que escorre o sangue e o sangue, ele traz funcionamento ao corpo todo. Tá me entendendo? Então você não é um vaso de barro que acumula as bênçãos, mas é através da sua vida o sangue flui e todo o corpo é abençoado, toda a terra é abençoada. Então a bênção do Senhor está ligada, completamente ligada à aliança do Senhor, e ela está ligada a ser bênção, o povo de Deus ser bênção também para as nações, ok? Não é algo separado, não é algo separado. No Novo Testamento, a perspectiva de bênção transcende essa ideia material e enfatiza as riquezas espirituais, que nós lemos lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Porque ele mostra para nós que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tá? Deus fez isso. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Nós temos todas as sortes de bênçãos através de Jesus Cristo nas regiões celestiais, ok? A prosperidade material, então, ela, embora ainda possa ser uma expressão da bondade de Deus, ela não é o foco da bênção divina na nova aliança. O foco da bênção divina na nova aliança é o relacionamento e o pertencimento à família de Deus. A maior bênção, então, é a reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 2, vai nos dizer isso, ok? Jesus também redefine o conceito de riqueza lá em Mateus capítulo 5, verso 3, capítulo 5, versos de 3 a 12, destacando que os pobres de espíritos, os mansos que choram, esses são verdadeiramente bem-aventurados, porque eles pertencem ao reino de Deus. Olha só que interessante.
Isso é muito interessante, meus irmãos, a gente entender, porque não é só porque uma pessoa é rica que ela é abençoada. Riqueza não é sinal que Deus está ali no negócio. E isso pensando em igreja também. Não é uma igreja rica, uma igreja que tem dinheiro, uma igreja que tem uma estrutura, uma igreja que tem... Não é sinal que Deus está ali. Não é sinal, tá? Então, no Novo Testamento, a ideia de bênção ela está conectada a essa reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo e mostra nesse texto de Mateus 5, de 3 a 12, que aqueles que são mansos, os pobres de espíritos que choram, esses são realmente bem-aventurados. E aqui a gente tem um contraste claro da perspectiva humana com o sucesso. Sucesso não é sinal que Deus está com a gente, tá? Não é sinal que Deus está conosco. Não é. Em Provérbios 10, 22, então, ele deve ser lido com a ideia de outros textos da literatura sapiencial, literatura de sabedoria. E, em especial, o livro de Jó. Que Jó, nós aprendemos que o sucesso material podem ser temporários, mas que a verdadeira segurança, a verdadeira presença de Deus conosco é muito maior, tá? A bênção do Senhor conosco. Jó capítulo 1, versos 21 e 22 vai nos dizer isso. E Eclesiastes, como citei anteriormente, nos lembra que a busca pela riqueza desenfreada, sem considerar Deus, resulta num vazio. Eclesiastes 5, de 10 a 12, nos mostra isso, tá? Então, você buscar a riqueza sem estar em relacionamento com Deus, sem lembrar do Deus da aliança, é uma busca pelo vazio. Pensando nisso, meus irmãos, a maior bênção que nós temos é ter Jesus Cristo conosco, tá? É a maior expressão que somos abençoados pelo Senhor, é a reconciliação do homem com Deus através de Jesus, tá? As riquezas materiais, Deus é um Deus que gosta e abençoa, tá? Não estamos falando o contrário. Deus é um Deus de bênção, um Deus que abençoa. Mas a maior riqueza que Deus pode nos dar é a presença dele, nós pertencemos à família dele, né? E Jesus também é descrito como aquele que veio trazer descanso a essas cargas pesadas, porque você correr atrás dessas riquezas te deixa cansado, te deixa aflito, te deixa... E Deus é aquele, Jesus é aquele que vai te trazer descanso, diferentemente das riquezas terrenas, tá? Que pode trazer desgosto, preocupação e assim por diante. Então, o texto aqui, a bênção do Senhor enriquece, com ela não se traz desgosto, mostra claramente a busca pelas bênçãos, pela riqueza, através do esforço humano e através de quem Deus é. O esforço humano vai nos trazer desgosto, cansaço e outras coisas, mas quando nós entendemos que é Deus que nos dá, Deus que nos enriquece, Deus aqui está conosco, não traz desgosto, não traz cansaço, porque Jesus Cristo fala para tirarmos esse cansaço dele. E como nós podemos aplicar? Nós temos algumas maneiras. A primeira delas, meus irmãos, a confiança no Deus provedor. Nós precisamos confiar no Deus provedor. Como cristãos, nós precisamos entender que a fonte de toda a provisão vem do Senhor. A fonte de toda a provisão vem do Senhor. Ok? Segundo,
valorizar as riquezas espirituais. Este provérbio nos ensina também a revisar os nossos valores, quem nós somos. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Paz com Deus, alegria, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, a esperança de uma vida eterna. Isso é a maior bênção que nós temos, que nós vivemos aqui na Terra. E mesmo que Deus nos conceda bênçãos materiais, essas bênçãos materiais são para que nós possamos ser bênçãos para outros, que precisamos ter generosidade e gratidão também. Combater a ansiedade, meus irmãos. Nós vivemos num país bem complicado, com uma economia bem complicada, que não é nem um pouco estável. E entender que é o Senhor que nos dá, nos ajuda a combater a ansiedade diante das incertezas econômicas do nosso país. Deus oferece o apoio, Deus oferece o meio diante das adversidades. E o contentamento cristão, meus irmãos, nós precisamos entender o contentamento. Nós precisamos entender que o que precisamos ter é um coração satisfeito diante do que Deus nos dá. Ok? Temos algumas perguntas aqui para reflexão. A primeira delas: em sua experiência, como você reconhece a bênção do Senhor em sua vida? Como você tem vivido e como você tem experimentado a bênção do Senhor na sua vida? Como é que você vê isso diariamente? Segundo, quais aspectos da sua vida podem ser baseados mais nos esforços humanos do que na confiança na provisão de Deus? Em quais aspectos na sua vida que você está confiando mais em você ou nos esforços humanos do que em Deus? É uma pergunta para se analisar também. E como eu posso usar as bênçãos que o Senhor me dá para alcançar outras pessoas? E isso, meus irmãos, bênçãos que o Senhor nos dá, não é somente financeiro, tá? Quando nós contamos aqui a história do nascimento da Esther, de tudo que ela passou, dos 43 dias na UTI, de nascer sem respirar, e quando nós falamos que foi um milagre do Senhor, um milagre de Deus, para o muçulmano os muçulmanos que nós contamos aqui, foi algo surpreendente, porque milagre é algo totalmente extraordinário, que são pouquíssimas pessoas que experimentam o extraordinário do Senhor. Então, para eles aqui foi muito impactante. E isso é uma maneira de contar as bênçãos para que abençoar e falar do amor de Deus para outras pessoas. Então, como você pode usar as bênçãos que o Senhor te dá para abençoar e para falar do amor de Deus para as outras pessoas? Em quarto medida prática, que medida você pode tomar para combater a ansiedade e descansar nas promessas de Deus? Diante do que temos vivido nos nossos dias no Brasil, que medida que você pode ter para descansar nas promessas de Deus? O que você pode fazer para combater essa ansiedade e descansar nas promessas de Deus? A bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Deus não traz desgosto com as suas bênçãos. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque temos em Ti tudo o que necessitamos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada nos falta. Temos em Ti tudo, Pai, que precisamos. Por isso, nos faça lembrar, Senhor Deus, a cada dia, que as bênçãos maiores que recebemos não são os materiais, mas é o relacionamento e ter o Senhor como pastor.
ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Mas não nos faça esquecermos também que as bênçãos materiais são dadas também pelo Senhor. E nos ajude a tranquilizar no coração, nossos corações, em meio às inseguranças e incertezas do nosso país. Nos ajude, Senhor Deus, a entender que mesmo diante da escassez, como eu posso abençoar outros, como eu posso ser útil para outros, entendendo que o Senhor nos chama não para acumular, mas para sermos generosos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe nosso caminhar, abençoe, Senhor Deus, nossos afazeres, dê, Senhor Deus, saúde, dê cura, traga cura para aqueles que estão adoentados e dê, Senhor Deus, condições de trabalho para aqueles que estão necessitados também. Derrame teu poder sobre eles, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e nos faça, Senhor Deus, sempre confiar em Ti a todo momento. Te louvo e te agradeço pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana a todos. Semana que vem nós continuamos nosso estudo do livro de Provérbios. Tchau, tchau.